Elimina de raiz o medo da rejeição e aprende a te valorizar sem a aprovação dos outros. Caramba, há dores que não gritam, mas dilaceram. Uma delas é a rejeição. Não pelo que se diz, mas pelo que não se diz. Pelo telefonema que não chega. Pelo olhar que desvia. Pelo silêncio que humilha sem emitir palavra. É um eco que se repete no mais profundo da alma. Você não é suficiente. Mas quem gravou essa voz em nosso inconsciente? Quando começou essa necessidade silenciosa de sermos aprovados pelos outros para sentirmos que merecemos respirar? No mundo moderno, parecer forte é uma necessidade social. Mas nos sentirmos quebrados por dentro é uma realidade privada. A rejeição é uma experiência universal, sim, mas também é uma chave, uma porta oculta para o mais íntimo do nosso ser. Este vídeo não busca te dar frases motivacionais vazias. Busca te entregar uma lanterna para que você mesmo desça às sombras onde habita na origem desse medo que te paralisa. Porque onde habita a sombra, habita também o tesouro que você não conhece de si mesmo. Você não está aqui por acidente. Está aqui porque algo em você está pronto. Porque uma parte silenciosa da sua alma decidiu parar de mendigar amor e começar a lembrar do seu valor. Carl Jung disse de forma brutalmente honesta: até que o inconsciente não se torne consciente, o subconsciente dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Talvez por isso, neste momento, sua vida pareça repetir o mesmo padrão. Você dá tudo pelos outros, espera reconhecimento e, na ausência dele, você desmorona. Não porque você seja fraco, mas porque esqueceu como se sustentar sem o aplauso alheio. Esse é o primeiro passo. Saber que você não é o único. Saber que esse medo que você carrega não nasceu ontem. Ele foi semeado na infância, quando o amor parecia condicionado, quando a aceitação era uma recompensa e não um direito. Aquela criança ainda vive dentro de você. E cada vez que alguém te ignora, não responde ou te abandona, não dói apenas pelo que acontece agora, mas pelo que ressoa no mais primitivo da sua memória emocional. Jung chamaria isso de complexo, aquela ferida psíquica não resolvida que governa nossa vida sem que saibamos. Mas agora você sabe, e saber disso muda tudo. Porque quando você pode ver o padrão, já não está preso a ele. Você começa a transformá-lo. Porque o que se olha com compaixão começa a se curar. A rejeição não é apenas uma experiência externa, é uma reação interna que revela o que ainda está ferido. Não dói tanto que alguém te diga não. Dói o que você mesmo se diz depois desse não. O fascinante e ao mesmo tempo aterrorizante é que muitas vezes projetamos sobre os outros uma expectativa impossível, a de nos validar completamente. Quando essa projeção se rompe, sentimos isso como traição. Mas não foi o outro que nos traiu. Fomos nós que nos abandonamos primeiro, ao colocar nas mãos alheias o que deveria ser feito de dentro. Jung falava disso com lucidez. O que você nega te submete, o que você aceita te transforma. E nós negamos por tempo demais nossa ferida de rejeição, acreditando que, se não a nomearmos, ela não dói. Mas ela continua lá, esperando que tenhamos a coragem de encará-la de frente. Aqui começa essa jornada. Não será confortável, mas será libertadora. Porque a rejeição é, na verdade, um espelho. Ela nos mostra o que ainda acreditamos que precisamos para nos sentirmos dignos. Mas ninguém pode nos dar isso se antes não o abraçarmos em nós mesmos. Este primeiro bloco é um ritual. Um ato de iniciação no seu processo de individuação. Essa palavra complexa que Jung usou para descrever o caminho rumo a si mesmo, rumo à totalidade. E esse caminho começa quando paramos de temer o espelho e começamos a nos usar como guia. Então, te convido a fazer uma pausa. Respire fundo. E enquanto o faz, pense nesta afirmação que pode te acompanhar durante todo este vídeo. Não preciso que o mundo me escolha para saber o que valho. Eu me escolho. Se essa frase ressoa com você, se ela toca em algum lugar profundo,
escreva-a nos comentários. Não como um gesto mecânico para o algoritmo, mas como um compromisso simbólico com você mesmo. Deixe essa mensagem como quem planta uma semente, porque sua palavra escrita pode ser o primeiro passo rumo à sua própria libertação. Este espaço é seu. Este processo é seu. E aqui começa não a luta contra a rejeição, mas o reencontro com a verdade da sua alma, que nunca foi menos por não ser escolhida. Você apenas esqueceu que não veio para ser aprovado, veio para ser real. A rejeição não acontece apenas no momento presente. Cada vez que nos sentimos afastados, não escutados, ignorados ou não escolhidos, uma antiga alarme se ativa no corpo, na alma, naquele espaço onde habitam as memórias que nunca passaram pela consciência. Essa sensação de vazio, de indignidade, não é algo que simplesmente se gera hoje. É a voz de uma infância que desde muito cedo aprendeu a condicionar seu amor próprio ao gesto, ao olhar, ao afeto, à validação do outro. Jung diria que é o eco de um arquétipo quebrado, de uma imagem interna que ficou suspensa no tempo sem se completar. Desde os primeiros anos de vida, começamos a moldar nossa identidade em função do outro. Se me olham, eu existo. Se me sorriem, sou bom. Se me abraçam, mereço estar aqui. Assim nasce o complexo de inferioridade, não como um erro de caráter, mas como um resultado lógico de uma infância emocionalmente interrompida. Carl Jung não o descreveu como um defeito do ego, mas como uma desconexão do si mesmo, essa totalidade interior que abarca o que somos, o que negamos e o que aspiramos a ser. O medo da rejeição é, então, o medo de desaparecer do mapa emocional de quem nos rodeia. O terror de que, se não encaixarmos, deixaremos de ter direito a existir simbolicamente. E é que a rejeição dói como dói a fome. Não porque nos falte algo externo, mas porque o corpo emocional interpreta essa falta como uma ameaça de extinção. Somos seres sociais, mas também simbólicos. Nossa psique se constrói em torno de vínculos. E quando um vínculo se rompe de forma abrupta, sem sentido ou sem fechamento, a psique se desestrutura por dentro, como se a casa interna perdesse uma parede. O que chamamos de baixa autoestima não é mais do que o reflexo interno de um sistema relacional fraturado. Jung foi um dos poucos que entendeu que esses dores não se curam com vontade, mas com profundidade. Não basta dizer afirmações ao espelho. É necessário mergulhar nesse fundo escuro da alma, onde habita o não dito, o não sentido, o não chorado. Ali estão as raízes do medo da rejeição. E também, paradoxalmente, ali está a semente da força que você ainda não conhece. Porque o que nos quebra, se for olhado com compaixão, também pode nos transformar. Muitos acreditam que curar o medo da rejeição é deixar de sentir dor diante do desprezo. Mas não é assim. Curar não é se anestesiar, é aprender a sentir com consciência. É reconhecer que a dor que se ativa diante de uma ausência não precisa se transformar em um julgamento contra você. Que ser deixado de fora não implica que você não tenha valor, mas que está olhando com os olhos daquela criança que precisava ser escolhida para se sentir real. Essa criança ainda busca a aprovação, mas sua tarefa agora não é agradá-la, é acolhê-la. Aqui entra em jogo o conceito da sombra. Jung nos ensinou que a sombra não é o negativo, o escuro ou o indesejável, como costumamos acreditar. A sombra é simplesmente tudo aquilo que rejeitamos de nós mesmos. E quando crescemos buscando ser aceitos, costumamos enterrar tudo o que acreditamos que nos torna menos amáveis, menos dignos, menos válidos. Ou seja, rejeitamos partes de nós para evitar sermos rejeitados pelos outros. E assim, começamos a viver uma vida mutilada. Nos tornamos especialistas em agradar, em complacer, em desaparecer nas expectativas alheias. E sem perceber, nos perdemos. Deixamos de saber quem somos realmente, porque o que somos foi construído sobre o que os outros queriam ver. Esse é o drama da aprovação externa. Seu custo
é a autenticidade. E isso, do ponto de vista junguiano, é uma traição à alma. Jung dizia que o verdadeiro mal da modernidade não era a neurose em si, mas a desconexão da alma com o símbolo, com a linguagem interna que dá sentido ao que vivemos. Quando a rejeição não encontra palavras, ela se torna sintoma. Quando não se torna símbolo, fica presa como trauma. Por isso, começar a dar um nome à rejeição que vivemos, mesmo que seja desconfortável, já é um ato de libertação. A palavra é a ponte entre a ferida e a consciência. É preciso ter muita coragem para deixar de buscar a aceitação como único sustento emocional. Porque ao fazer isso, uma ilusão cai, a de que ser aprovado por todos é possível. Não é, não será, e mais ainda, nunca deveria ter sido. Porque quem precisa ser aceito por todos acaba se deformando para agradar a qualquer um. E esse é o preço mais alto que se pode pagar para não ser rejeitado. Por trás de cada medo da rejeição, há uma renúncia inconsciente à nossa voz, cada vez que calamos para não incomodar, cada vez que sorrimos para não sermos excluídos, cada vez que aceitamos algo que nos machuca só para não perder um lugar. Em todas essas vezes, estamos educando nosso inconsciente a ceder, a se trair, a se adaptar a um molde que nunca foi nosso. E ao fazer isso, a alma se esgota. Ela se parte em 1000 silêncios. Quando alguém nos rejeita, acreditamos que a dor é pelo que perdemos. Mas, na verdade, a verdadeira dor é o que sentimos que confirma sobre nós mesmos. Se você não fez o trabalho de olhar suas feridas, qualquer rejeição será uma oportunidade para reforçar sua ideia inconsciente de que não vale o suficiente. E não porque isso seja verdade, mas porque sua história emocional ainda não foi contada com sua própria voz. Este é um momento chave. O reconhecimento de que o que mais tememos, ser excluído, não é o verdadeiro inimigo. O inimigo é não ter construído uma casa interna forte o suficiente para suportar o tremor de um não. Por isso, a pergunta não deve ser como evito a rejeição, mas como me torno alguém que não desmorona diante dela. A resposta está em começar um trabalho interno que não busca eliminar a dor, mas dar-lhe sentido. Porque quando a dor tem um propósito, ela deixa de ser inimiga. Jung explicou isso melhor que ninguém quando escreveu: a solidão não vem de não ter pessoas ao redor, mas de não poder comunicar as coisas que são importantes para nós. A rejeição nos dói não apenas pelo que nos negam, mas porque nos impede de expressar quem somos. Cada vez que somos rejeitados, nos é oferecida uma escolha: usar essa ferida para reforçar nossa insegurança ou para iniciar um diálogo profundo com o que esquecemos de nós mesmos. É um portal, um limiar. Dói atravessá-lo, sim, mas ninguém chega à sua autenticidade sem antes atravessar o deserto do auto-engano. A rejeição, então, pode ser o fogo alquímico que separa o falso do verdadeiro em nossa identidade. Aceitar que esse medo não é superficial, mas arquetípico, nos permite dar-lhe dignidade. Não somos fracos por nos sentirmos feridos. Somos humanos que precisam ressignificar, que precisam abandonar a ilusão de que valem em função de quanto agradam, que precisam olhar para dentro e lembrar que o amor mais poderoso é o que se dá sem pedir permissão. Este bloco não é uma resposta definitiva. É um convite para continuar descendo. Porque quanto mais descermos as raízes do medo da rejeição, mais nos aproximamos do núcleo da nossa verdadeira identidade. Aquela que não depende de um sim alheio, mas de uma verdade que arde desde o centro. Há uma parte de você que você conhece, a parte que mostra ao mundo, a que aprendeu a se adaptar, a funcionar, a ser aceita. Mas a outra parte, mais escura, mais primitiva, mais silenciada, que foi relegada ao porão da sua alma. Essa parte vive no não dito, no não aprovado, no não perdoado. Carl Jung a chamou de sombra. E a rejeição, quando toca as fibras mais íntimas da nossa psique,
não faz mais do que iluminar essa sombra com uma força insuportável. A sombra não é maldade, é esquecimento. É tudo aquilo que, para sobreviver emocionalmente, decidimos deixar fora do relato que fazemos de nós mesmos. As emoções que nos envergonhavam, os desejos que foram proibidos, a raiva que aprendemos a reprimir, a tristeza que nos ensinaram a negar, a vulnerabilidade que parecia nos tornar fracos. Tudo isso vive na sombra. E quanto mais a negamos, mais força ela ganha desde o inconsciente. Quando alguém nos rejeita, não se ativa apenas a dor de não sermos escolhidos. Também se ativa tudo o que a sombra acumulou e que essa rejeição reflete. A sensação de não sermos suficientes, de sermos indignos, de não sermos valiosos. Mas essa não é a verdade. Essa é a projeção. Jung ensinou que, quando não reconhecemos o que está dentro de nós, o colocamos fora e o vemos nos outros. Ou pior ainda, acreditamos que os outros o estão vendo em nós. Projetamos nossa insegurança nos olhares alheios. Projetamos nossa necessidade de aprovação em cada interação. Projetamos a rejeição que não curamos nos silêncios dos outros. Assim, uma pessoa que simplesmente não responde uma mensagem se torna uma figura monstruosa que confirma nossa pior crença. Não sou digno de ser amado. Mas essa interpretação não é objetiva. É uma criação interna que surge da nossa sombra não integrada. A projeção não é um erro, é um mecanismo de defesa. Mas quando se torna a única forma de nos vincularmos, deixa de nos proteger e começa a nos sabotar. Quando esperamos que o outro nos confirme o tempo todo que valemos, damos a ele um poder que não pode, nem deve, ter. Jung dizia com clareza: o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. E projetar é, no fundo, negar. É afastar de nós o que nos incomoda, o que nos dói, o que ainda não compreendemos. A solução não está em parar de projetar, mas em nos tornarmos conscientes de quando o fazemos. Em nos determos diante do impulso de interpretar cada rejeição como uma confirmação da nossa carência e nos perguntarmos: isso que sinto realmente vem do outro? Ou é um reflexo de algo que ainda não resolvi em mim? Essa é a pergunta que separa a vítima do alquimista interior. Essa é a porta que abre o caminho rumo à individuação. A individuação é o processo pelo qual o ser humano integra todas as suas partes, incluindo aquelas que rejeitou, para se tornar um ser completo. É uma jornada de descenso ao mais profundo da alma. E não pode ser feita sem atravessar a sombra. A rejeição, por mais dolorosa que seja, pode ser o limiar que nos introduz nessa jornada. Porque ninguém desperta sem antes sentir a ferida. Ninguém busca sua verdade sem antes ser traído por suas máscaras. A sombra não desaparece com frases bonitas. Ela se ilumina com honestidade brutal. Ela se abraça com ternura implacável. Porque quando a encara de frente, você compreende que tudo o que projetava nos outros, sua insegurança, sua raiva, seu medo, era apenas o grito de uma parte de você que pedia para ser reconhecida. E a rejeição a ativou não para te destruir, mas para que você finalmente pudesse escutá-la. Alguém te deixou de fora. Não respondeu. Se afastou. Não te escolheu. E esse gesto, aparentemente insignificante, desencadeou um terremoto interno. Mas não por quem essa pessoa é, mas pelo que você inconscientemente colocou nela. Pelo que ela representava para você sem saber. Jung diria que essa pessoa se tornou um portador de projeção. Um espelho simbólico, onde sua alma tentou ver algo que ainda não sabe como sustentar. Assim, o problema não é a outra pessoa. O problema é o que você depositou nela. Sua necessidade de ser visto, sua urgência de se sentir validado, seu anseio de que alguém te devolva uma imagem de você mesmo que ainda não consegue construir de dentro. Essa é a armadilha da projeção. Ela faz você confundir os outros com partes de você que ainda não integrou. E por isso, cada rejeição parece uma morte simbólica. Mas não é.
é uma oportunidade, uma fresta por onde a luz pode entrar, um sinal de que é hora de recuperar o poder que você cedeu. Porque enquanto você continuar projetando sua sombra nos outros, continuará preso na dança da rejeição e da aprovação. E essa dança sempre termina com uma ferida aberta, não porque os outros te machuquem, mas porque você não sabe como parar de buscar neles o que só você pode se dar. Este momento é um convite para retrair essas projeções, para olhá-las, para dialogar com elas, para compreender que o que você vê no outro, muitas vezes, não está lá, está em você. E ao recuperá-lo, você se liberta. Porque o que se integra, não se teme mais. E o que se teme, enquanto não for iluminado, continuará sabotando o seu caminho. A rejeição deixa de ter poder quando você para de vê-la como um julgamento e começa a vê-la como uma guia. Jung dizia que o encontro de duas pessoas é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas se transformam. Essa transformação pode ser dolorosa, mas também sagrada, porque nela as projeções caem, as máscaras se racham e aparece o que você realmente é, o que sempre foi, além do que os outros viram ou não puderam ver. Assim começa uma nova forma de viver, não a partir do medo de ser rejeitado, mas a partir da responsabilidade de parar de se rejeitar. Porque enquanto você continuar acreditando que só merece amor se outro te conceder, continuará acorrentado a uma imagem quebrada do seu próprio valor. Mas se você puder começar a reconhecer sua sombra e retirá-la dos outros, começará a se ver com olhos mais completos, mais verdadeiros, mais seus. E ali, nesse ato de olhar o que você não queria ver, começa a liberdade. Toda rejeição que te desestabiliza emocionalmente esconde um eco mais antigo, uma raiz enterrada no fundo da sua alma. Não dói tanto o que acontece agora, dói o que ressoa desde o ontem, o que não foi dito, o que não foi resolvido. Esse eco, esse reflexo que volta com força cada vez que você não é escolhido, é o que Carl Jung denominou um complexo. Não um erro, não um defeito, mas uma constelação psíquica que se ativa quando uma experiência externa toca uma ferida interna não integrada. Um complexo não é uma simples insegurança. É uma estrutura emocional autônoma que vive dentro de você, como se tivesse vida própria. É um programa que se ativa sem que você decida e que toma conta da sua percepção, do seu pensamento, da sua emoção. Por isso, quando alguém não te responde, o complexo te sussurra que você não é suficiente. Quando te ignoram, o complexo te grita que você é invisível. Quando te deixam, o complexo sentencia que você não merece ficar. Essas frases não são objetivas, são construções da dor. São narrativas que o complexo foi instalando ao longo dos anos, às vezes desde a infância, às vezes de relações passadas, e muitas vezes de uma acumulação silenciosa de experiências aparentemente insignificantes, mas emocionalmente devastadoras. Como uma chuva fina que, com o tempo, inunda. Assim funciona o complexo de inferioridade, na repetição, na costume do desprezo interior. Jung dizia que, quando um complexo toma o controle, o ego se vê reduzido. Já não pensamos com clareza, já não sentimos com autenticidade, já não reagimos com consciência. Nos tornamos reféns emocionais da nossa história não curada. Essa é a razão pela qual, às vezes, diante de uma situação de rejeição mínima, reagimos com uma intensidade desproporcional. Não estamos respondendo ao que aconteceu, mas a tudo o que isso representa dentro de nós. O problema não é a rejeição em si. O problema é o significado que demos a ela. Esse significado foi esculpido ao longo dos anos pelo nosso complexo. E enquanto não o questionarmos, continuaremos presos em suas correntes invisíveis. Ele continuará nos dizendo que não valemos, que precisamos da aprovação para existir, que se alguém se afasta é porque algo em nós está quebrado. E se acreditarmos nisso, o complexo se fortalece. Ele se alimenta da nossa credulidade. Mas o complexo não é invencível.
Ele pode ser observado, pode ser contido, pode ser integrado. E para isso, devemos começar a escutá-lo como uma voz do passado, não como uma verdade do presente. Devemos aprender a nos perguntar: quem está falando dentro de mim quando sinto que não valho? Essa é a minha voz atual, adulta, consciente? Ou é a voz de uma criança ferida que ainda espera ser vista? A rejeição tem a capacidade de ativar esses complexos com uma precisão cirúrgica, porque não se vive no abstrato, mas na carne viva. Não se pensa, se sente. E por isso, o trabalho não é apenas cognitivo, é emocional, é somático, é espiritual. Requer olhar o corpo, as emoções, os sonhos, as reações automáticas, os tremores internos. Requer nos tornarmos observadores do nosso mundo interior. A projeção, nesse contexto, é a forma como o complexo se disfarça. Em vez de reconhecer que a dor vem de dentro, a atribuímos ao exterior. Dizemos que a outra pessoa é cruel, distante, egoísta, e pode ser que seja. Mas isso não explica por que essa pessoa nos afeta tanto. Porque se alguém tem o poder de nos devastar, é porque nós demos a ela o acesso a uma ferida não resolvida. E nesse ato, sem saber, nos abandonamos. Quando projetamos, estamos dizendo sem dizer: não quero ver isso dentro de mim, então o colocarei sobre o outro. Mas isso impede o trabalho profundo. Isso nos mantém girando em círculos. Isso nos faz viver de rejeição em rejeição, sem aprender nada. E a alma que deseja evoluir começa a gritar do fundo, porque sabe que você está ignorando a lição que veio te oferecer. Jung afirmava que os complexos são os arquitetos secretos da nossa vida emocional. Não vemos como eles constroem, mas sentimos o que levantam. Por isso, é tão importante observar nossas emoções mais fortes com curiosidade, não com julgamento. Porque o que te faz reagir com dor, com raiva, com medo, está te mostrando o que ainda não foi amado dentro de você. E essa é uma convite, não uma condenação. Quando alguém nos rejeita, é comum entrar em um loop. Repensamos, analisamos cada palavra, nos culpamos, reconstruímos cenas mentais, tentamos encontrar onde falhamos. Mas esse processo não busca clareza, busca castigo. Porque o complexo precisa manter sua narrativa. Ele precisa continuar dizendo: algo em você não é digno. Romper esse ciclo implica reconhecer que não precisamos compreender por que o outro nos rejeitou, mas por que isso nos dói tanto. E é aí que começa a cura. Quando paramos de olhar o outro como causa e começamos a nos ver como protagonistas, não como culpados, mas como responsáveis pelo nosso próprio caminho. Porque em algum momento, se quisermos crescer, teremos que parar de implorar por aceitação externa e começar a construir uma aceitação interna que não dependa das flutuações da vida. O complexo não desaparecerá de imediato, mas ele pode perder força cada vez que decidimos não acreditar nele. Cada vez que escolhemos falar com ele com uma voz nova. Cada vez que, em vez de repetir a frase "não sou suficiente", dizemos com firmeza: "não preciso ser perfeito para merecer amor". Essa é a voz da alma. Essa é a voz que cura. Por isso, cada rejeição pode se tornar uma oportunidade para descobrir em que parte de você ainda vive exilado. Que parte de você deixou fora do seu abraço interior. Que aspecto do seu ser ainda espera que você o valide. E nessa busca, a rejeição se transforma. Já não é um castigo, é uma bússola. Já não é uma ameaça, é um sinal. Já não é um inimigo, é um maître. O trabalho com os complexos não é rápido nem fácil, mas é profundo e transformador. Requer voltar aos cenários onde você foi silenciado. Requer reviver emoções que você achava superadas. Requer sustentar sua própria fragilidade sem se envergonhar. E isso só pode ser feito por alguém que decidiu parar de viver pela metade. Alguém que entendeu que seu valor não se negocia, nem se delega, nem se mede pelo espelho dos outros. Quando paramos de temer o complexo, descobrimos que ele não era um monstro, mas uma parte de nós que não sabia como pedir ajuda. Quando paramos de projetar, nos encontramos com um rosto mais real, mais honesto, mais humano. E quando paramos de precisar de aprovação externa, entramos finalmente na possibilidade mais bela que a psicologia profunda oferece:
a liberdade interior. Não uma liberdade que evita a dor, mas uma que a atravessa com dignidade. Não uma liberdade que rejeita a rejeição, mas uma que a integra como parte do caminho. Porque a alma não quer conforto, quer verdade. E toda a verdade, para ser vivida, precisa que primeiro paremos de mentir para nós mesmos. O complexo de inferioridade não se cura com elogios, mas com consciência. A projeção não se dissolve com explicações, mas com introspecção. E o medo da rejeição não se supera buscando mais aceitação, mas reconectando com o si mesmo. Esse centro profundo de você que não depende do outro para se saber valioso. E embora doa, e embora custe, esse é o único caminho que leva à liberdade real. Há uma vida onde a rejeição pode continuar acontecendo, mas já não define seu mundo interior. Quando a dor já não é evitada, ela se transforma. E quando finalmente paramos de resistir à rejeição e começamos a olhá-la com a profundidade que ela merece, algo dentro de nós se organiza novamente. Não como antes, não como aquele eu que mendigava a aprovação, mas como uma estrutura nova, mais firme, mais real. A cura não acontece quando nos fazem sentir bem, mas quando ousamos nos reconstruir de dentro, sem esperar que o mundo nos devolva uma imagem amável, para que possamos viver em paz. Jung dizia que todo o processo de transformação pessoal começa com uma confrontação com a sombra. Não é uma frase simbólica, é literal. Curar não é um ato decorativo, é uma travessia rumo ao profundo. É enfrentar os lugares onde fomos nossos piores inimigos, onde acreditamos que não merecíamos amor, onde preferimos desaparecer a desagradar, onde nos exilamos emocionalmente para não incomodar o outro. Mas chega um ponto no caminho onde você já não pode viver fragmentado, onde o corpo te grita, onde as emoções transbordam, onde os sonhos começam a te revelar mensagens. Porque o inconsciente não descansa. Ele sempre busca te integrar, sempre tenta te levar ao centro. E é nessa busca que aparece uma palavra que para Jung era sagrada: individuação. A individuação é o processo pelo qual o indivíduo deixa de viver em função das máscaras, dos papéis e das expectativas do mundo e começa a viver a partir da sua verdade interior. Não é egoísmo, é reencontro. É a jornada mais profunda que um ser humano pode empreender. A jornada rumo a si mesmo. E essa jornada só começa quando entendemos que o medo da rejeição não é o problema, mas o sinal. A rejeição, portanto, deixa de ser um castigo e se torna um chamado, uma iniciação, uma porta para a totalidade. Porque só quem foi quebrado pode se tornar consciente de suas partes, e só quem reconhece suas partes pode aspirar a ser inteiro. Assim se constrói o si mesmo, não através da aceitação externa, mas através do encontro com o interno. O si mesmo, para Jung, não é uma ideia, é uma força psíquica viva. É o centro integrador da psique, aquele que conhece a verdade da sua alma mesmo quando você a esqueceu. E quando o ego se vê devastado pela rejeição, é o si mesmo quem te sustenta na escuridão. Ele te chama de dentro, te convida a te reconstruir, não a partir da máscara, mas a partir da essência. Mas escutar essa voz não é simples, porque a ferida grita mais alto, porque o complexo ainda sussurra, porque a projeção ainda engana. Por isso, o processo de cura requer espaço, requer silêncio, requer uma decisão firme de parar de buscar fora o que só pode ser construído dentro. Essa decisão se toma cada vez que você escolhe observar sua reação, em vez de se deixar arrastar por ela. Imagine que cada rejeição fosse um sinal do si mesmo te dizendo: ali não é. Não porque você não mereça aquele lugar, aquela relação ou aquela atenção, mas porque você ainda não está vendo que você já é tudo isso que busca. Só que não se lembra. Porque desde criança te ensinaram que seu valor se media pelo que você dava, por como você agradava, por quanto te precisavam. E a alma não veio para ser útil, veio para ser livre. O processo de cura junguiano não é imediato. É circular, é simbólico, é profundo. Não se trata de trocar emoções por outras mais agradáveis. Trata-se de entender o que essas emoções revelam.
de decodificar a linguagem da alma, de traduzir a dor em mensagem, porque a alma fala em símbolos. E se não aprendermos a lê-los, viveremos presos ao ruído do ego. Uma das chaves mais importantes para curar a partir do inconsciente é começar a observar nossas emoções como mensageiras, não como inimigas. O medo da rejeição não é seu inimigo, é seu aliado. É a parte de você que te avisa que você ainda está vivendo sob um código emocional antigo. E se você conseguir escutá-lo, sem brigar com ele, sem negá-lo, sem anestesiá-lo, começará a liberar seu poder. Jung dizia que tudo o que não se integra, se repete. E a rejeição que você não entende, o padrão que você não reconhece, a relação que se quebra uma e outra vez, tudo isso é o inconsciente pedindo sua atenção, porque a alma não quer que você continue sofrendo. Ela quer que você compreenda, quer que você olhe, quer que você desperte. É aqui que nasce uma nova autoestima. Não aquela que se baseia em afirmações sem alma, mas aquela que surge de ter olhado o abismo e continuar caminhando. Essa autoestima não diz sou o melhor, mas eu me pertenço. Não diz valho porque me valorizam, mas meu valor é anterior a qualquer olhar alheio. É um tipo de dignidade que não precisa ser explicada. É uma presença interna que não depende do contexto. Quando alguém com essa autoestima é rejeitado, ele não desmorona. Não porque não doa, mas porque a dor já não define. Porque a ferida não foi negada, mas integrada. Porque a sombra foi olhada, porque o complexo perdeu poder. Porque a alma começou a falar mais alto que o medo. Esse tipo de transformação só pode nascer de uma prática constante de introspecção, de um diálogo interior profundo, de momentos de silêncio nos quais você se pergunta: que parte de mim está reagindo? O que essa criança ferida espera? Que desejo oculto estou projetando? E nesse diálogo você vai descendo, vai caindo em si mesmo. E ali, nesse descenso, começa a alquimia. Curar não é voltar a ser quem você era antes da dor. É se tornar alguém que já não precisa escondê-la. É viver com as cicatrizes visíveis, mas sem que elas doam. É caminhar com a ferida aberta, mas com um olhar que já não suplica. É reconhecer que sua história, com todo o seu caos, te trouxe até aqui. E por isso, ela merece ser honrada. Jung falava dos sonhos como portais para o inconsciente, como cartas que a alma nos escreve quando a consciência dorme. E muitas vezes, os sonhos revelam a dor que ainda não vimos, através de símbolos, de figuras, de paisagens oníricas. Escutar essas mensagens é uma forma poderosa de curar, porque o inconsciente não quer te castigar, ele quer te integrar. A prática de escrever o que você sente, de observar o que pensa, de registrar seus sonhos, de meditar em silêncio sobre suas reações. Tudo isso é um ato de amor próprio junguiano. É reconhecer que você não é apenas um eu fragmentado que busca agradar. Você é uma alma profunda que deseja ser completa. E essa completude só se alcança quando paramos de olhar a rejeição como inimiga e começamos a vê-la como espelho. Nesse caminho, você vai chorar, vai sentir medo, vai duvidar, mas também vai se lembrar. Vai se reencontrar com partes de você que deixou para trás. Vai sentir uma força que não vem de fora, mas do centro, e vai começar a caminhar diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque você já não está esperando que ele te confirme. A cura a partir do inconsciente não é linear. Haverá dias de retrocesso, dias de silêncio, dias em que o complexo voltará a falar. Mas se você continuar caminhando, se continuar observando, se continuar escolhendo sua verdade acima do agrado, a alma se abrirá como um livro que há anos espera ser lido. E então você compreenderá por que a rejeição foi o começo. Foi a ferida que abriu o portal. Foi a ausência que te empurrou para dentro. Foi a queda que te obrigou a soltar a máscara. E foi a dor que te ensinou a escutar. A você, à sua alma, à sua sombra, ao seu si mesmo. Depois do descenso às sombras, a alma começa a sussurrar com uma voz nova. Ela já não exige aprovação, já não suplica presença, já não mendiga atenção. Algo dentro de você, que estava adormecido, comece a lembrar que você nunca precisou provar nada para valer. Não porque você seja perfeito,
mas porque o valor não se discute, se reconhece. A autoaceitação não é uma meta, é uma postura interior. É o ato radical de não continuar fugindo de si mesmo. Carl Jung dizia que a pessoa que não enfrenta sua sombra vive uma vida falsa. Ele não dizia isso como condenação, mas como diagnóstico. E agora, depois de explorar a dor da rejeição, os complexos e as projeções, chegamos a uma etapa sutil, mas profundamente transformadora. A aceitação de si mesmo como você é. Não como deveria ser. Não como os outros esperam. Mas como é. Com todas as suas luzes e rachaduras. Aceitar o que somos não é resignação. É lucidez. É parar de gastar energia em esconder, modificar ou embelezar partes da nossa identidade para que os outros as aprovem. É se render não à rejeição, mas à verdade. E essa verdade, quando se estabelece, gera uma paz que nenhuma validação externa pode igualar. Porque, finalmente, você se deu permissão para habitar a si mesmo sem julgamento. No mundo atual, onde o sucesso se mede pela exposição e o amor pela reação alheia, a autoaceitação se tornou uma forma de rebelião silenciosa. Vivemos pressionados a agradar, a encaixar, a parecer mais do que fazer. E isso adoece. Isso fragmenta. Isso nos desconecta da nossa alma. Mas quando escolhemos aceitar tudo o que somos, até o que ainda não compreendemos, começamos a curar essa divisão interna. A ferida da rejeição muitas vezes nasce do desejo secreto de não ter defeitos, de querer ser tão impecáveis que ninguém jamais nos exclua. Mas essa fantasia não é real. É uma exigência narcisista que esconde um medo profundo. O medo de que, se nos mostrarmos vulneráveis, ninguém ficará. Jung chamaria isso de fome do si mesmo mal direcionada. Buscamos no olhar alheio o que só a alma pode oferecer. Aceitar nossos defeitos não significa celebrá-los nem perpetuá-los. Significa reconhecer que eles existem, que têm uma história, que são parte da nossa humanidade. Significa parar de nos envergonharmos por sentir, por desejar, por errar. Significa aprender a falar com compaixão aquela parte nossa que tropeça, que duvida, que às vezes retrocede, porque essa parte também merece pertencer. A autoaceitação não é uma emoção, é uma prática. Uma repetição diária de atos internos, onde em vez de nos agredirmos pelos nossos erros, decidimos nos compreender. Onde em vez de exigirmos ser outros, decidimos nos acompanhar sendo quem somos. Onde em vez de negarmos amor até merecê-lo, decidimos dá-lo agora, no meio do caos, no meio da desordem, no meio do luto. E sim, é difícil, porque fomos programados para acreditar que o amor precisa ser conquistado, que só se formos úteis, bonitos ou extraordinários, merecemos ficar. Mas essa programação não veio da alma, veio do medo, veio da infância, veio de sistemas onde o afeto era condicional. E agora, ao olhar para isso, podemos deixá-lo ir, porque podemos reescrever a história. Aceitar a tua sombra faz parte dessa história. E a sombra não se ilumina com negação, mas com presença. Quando vês o teu egoísmo, a tua necessidade de controle, a tua impaciência, a tua dependência, e em vez de escondê-lo, tu o nomeias, o observas, o escutas, algo muda. Porque o que se aceita não domina. O que se rejeita, sim. Jung dizia que não se trata de ser bom, mas de ser íntegro. A bondade muitas vezes é uma máscara, mas a integridade é uma totalidade. E nessa totalidade cabem o medo, a luz, a raiva, a ternura. Não há nada em ti que não tenha direito de existir. A alma não divide, integra. E esse é o núcleo da verdadeira autoestima, deixar de censurar o que somos. Muitas pessoas acreditam que aceitar-se a si mesmas é parar de crescer, mas é exatamente o contrário. Só a partir da aceitação pode surgir um crescimento genuíno, porque não se trata de melhorar por ódio a ti mesmo, mas de te transformar por amor. A aceitação não é o fim do caminho,
É o solo fértil onde começa uma transformação real, sem violência interna. Cada vez que te julgas por não ser suficiente, reforças uma estrutura psíquica herdada. Não é a tua voz que fala, é uma voz antiga. Uma voz que talvez venha dos teus pais, da escola, da cultura, mas não vem da tua alma. E o teu trabalho agora é decidir a qual voz vais obedecer. A que repete julgamento sem compaixão, ou a que sussurra compreensão desde o fundo. A prática diária da autoaceitação pode começar pelo mais simples: reconhecer as tuas emoções sem julgá-las. Dizer hoje tenho medo sem acrescentar, e isso está errado. Dizer hoje me sinto vulnerável sem pensar devo ser mais forte. Cada frase que normaliza a tua humanidade é um ato de cura. Cada vez que escolhes não te esconder, estás restaurando o teu vínculo com a alma. A rejeição deixa cicatrizes, mas a aceitação cria pele nova. Uma pele que não é insensível, mas sim mais sábia. Uma pele que aprendeu que nem todos ficarão, e isso está bem. Que nem todos te escolherão, e isso não te diminui o valor. Que nem todos saberão te ver, e isso não significa que devas te tornar invisível. Essa pele só se constrói vivendo, sentindo e aceitando. Aceitar que foste ferido não é vitimismo, é maturidade. É dizer sim, doeu. Sim, ainda dói. Mas isso não me define, porque o que te define não é a rejeição que sofreste, mas a forma como decides olhar para essa ferida agora. Com ódio ou com ternura. Com rancor ou com aprendizado. Com culpa ou com dignidade. Jung entendia que a autoaceitação era um ato revolucionário porque implicava ir além do julgamento social. Vivemos rodeados de imagens de perfeição, redes sociais, relações idealizadas, discursos de sucesso vazio. Tudo empurra para seres alguém mais. Mas tu não vieste a este mundo para ser alguém mais. Vieste para ser tu. E ninguém pode fazer esse trabalho por ti. Na medida em que te aceitas, começas a deixar de negociar a tua identidade. Deixas de te trair para encaixar. Deixas de dizer sim quando queres dizer não. Deixas de mendigar amor a quem não sabe entregá-lo. Deixas de disfarçar a tua tristeza para parecer forte. E nesse deixar, começa o regresso à casa. A ti. A alma sabe. Sempre soube. Só que havia muito ruído, muito julgamento, muita exigência. Mas agora, ao baixar o volume dessas vozes, aparece o sussurro verdadeiro. Eu te amo, tal como és. Essa é a frase que toda criança interior espera ouvir. E essa é a frase que só tu podes te dar. Não precisas estar completamente curado para te aceitares. Podes te aceitar quebrado. Podes te aceitar em luto. Podes te aceitar ainda confuso, porque o amor real não espera a perfeição. Ele a inclui. Ele a abraça. Ele a redime. E se aprenderes a te amar no imperfeito, descobrirás uma força interna que não depende de ninguém. Aceitar o que sentes não significa agir a partir daí. Significa que já não te envergonhas de ter emoções. Que podes dizer, sim, hoje estou zangado, hoje estou triste, hoje estou ansioso, sem pensar que isso te faz menos. Isso te faz humano. E essa humanidade não é um defeito. É a tela onde se escreve a tua alma. Quando consegues te aceitar, começas a escolher diferente. Não a partir do medo de ser rejeitado, mas a partir do amor por ti mesmo. Tomas decisões que te honram, que te respeitam, que te cuidam. E essa coerência gera uma paz que o mundo não pode te oferecer. Porque nasce do mais profundo, do teu próprio eu. Aceitar a tua história é outra camada deste processo. Não precisas justificar tudo o que viveste, apenas reconhecê-lo. Dizer, isso me aconteceu, mas isso não sou eu. Honrar o teu passado sem permitir que defina o teu presente. Olhar para a criança que foste e dizer-lhe, fizeste o que pudeste. E dizer-te agora, e agora, eu farei o que é preciso. A autoaceitação é também aprender a ficar contigo na dor. Não sair correndo, não buscar distração imediata, não cair no autoabandono.
É poder sentar-te contigo mesmo e dizer: aqui estou, não vou fugir. E isso, por si só, é um ato de cura. Cada dia podes praticar a aceitação com um gesto, um pensamento, um silêncio, um eu não me julgo. E verás como pouco a pouco a alma recupera a sua forma, como o medo se enfraquece, como a rejeição já não pesa tanto, porque tu já não te estás rejeitando. E essa mudança interna é o que cria uma vida diferente. As relações não são neutras. Cada vínculo que formas é, na verdade, uma superfície refletora onde a tua alma se vê a si mesma. Às vezes com ternura, às vezes com dor, às vezes com uma nitidez que assusta. Não existe relação que não ative algo interno. Por isso, Jung insistia em que o outro sempre é um espelho. Não pelo que é, mas pelo que desperta em ti. E muitas vezes, o que desperta é a ferida que ainda não cicatrizou. Quando buscas aprovação constante nos outros, não estás amando. Estás usando o vínculo como um espelho distorcido que te devolva uma imagem idealizada de ti. Não estás vendo o outro como ele é, mas como uma projeção das tuas carências. E isso impede a intimidade real, porque quanto mais precisas que o outro confirme o teu valor, mais te afastas do teu centro. Muitos entram numa relação esperando que o outro os salve do medo da rejeição. Mas o amor não pode curar uma ferida que não foi nomeada. O que acaba acontecendo é que essa ferida se projeta sobre o outro. Transforma-se em exigência, em necessidade, em dependência. E nesse desequilíbrio, o vínculo deixa de ser um espaço de encontro e torna-se um campo de batalha emocional. A ferida da rejeição arrasta-se como uma névoa. Infiltra-se nas palavras que dizes, nos silêncios que carregas, nos gestos que interpretas. De repente, cada mensagem não respondida, cada distância mínima, cada mudança no tom do outro é interpretada como uma ameaça. Não porque o outro o tenha dito, mas porque a tua ferida o gritou. E assim, forma-se um padrão. Tu te unes a quem ativa a tua ferida, não porque sejas masoquista, mas porque o inconsciente busca fechar o círculo. Busca resolver o que ficou pendente. Mas se não fores consciente desse padrão, estás condenado a repeti-lo. Terminas amando a partir da ferida, esperando que o outro a repare. Mas ninguém pode reparar algo que não conhece, muito menos se tu mesmo não quiseste olhar para isso. Jung dizia que o encontro entre duas pessoas é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas se transformam. Mas se cada vez que reagires o fizeres a partir da ferida, não há transformação. Só repetição. Só dor reciclada. Só vínculos quebrados que deixam a sensação de ter vivido demasiado sem ter crescido nada. Por isso, é tão importante curar antes de amar. Não porque devas estar completo para ter relações, mas porque se não te conheces, usarás o outro como anestesia. E a alma não veio para se anestesiar, veio para despertar. Quando amas a partir do medo da rejeição, tudo o que o outro faz ou deixa de fazer, torna-se uma prova do teu valor. E isso é exaustivo, para ti e para o outro. Nesse tipo de relações não há espaço para o amor livre, só para o amor condicionado, para o amor que pesa, que exige, que teme, que controla. Por que não amas o outro como ele é? Amas o que esperas que ele te dê? Amas o que imaginas que ele pode oferecer? Amas uma imagem, não uma pessoa. Libertar-se desse padrão implica olhar para ti com uma honestidade que pode doer. Perguntar-te: por que preciso que me amem para sentir que valho? Por que tremo diante da possibilidade de ser abandonado? Por que me agarro a quem já não me vê? E ao responderes, começarás a lembrar a primeira vez que te sentiste não escolhido. A primeira vez que o amor se sentiu condicional. A primeira vez que aprendeste a calar para não te abandonarem. Essa memória emocional está viva e guia as tuas escolhas. Se não a reconheceres, continuarás a escolher a partir dela. Continuarás a atrair pessoas que ativem essa antiga ferida.
Não porque o universo queira te castigar, mas porque o inconsciente busca a completude. Mas a completude não chega por repetição. Chega por consciência. Pelo ato voluntário de não voltar a te abandonar para que alguém mais não te abandone. É possível amar sem te perderes. É possível estar numa relação sem te traíres. É possível escolher a partir da alma e não a partir da ferida. Mas isso só ocorre quando deixas de usar o outro como medida da tua dignidade. Quando compreendes que o teu valor é anterior a qualquer encontro. Que não foste criado para que te amem, mas para que sejas tu. E se alguém não pode amar isso, não é tua tarefa mudar-te. É tua tarefa ficares. Nesse ponto, a solidão deixa de ser uma ameaça. Torna-se um santuário. Porque descobres que não precisas de companhia para te sentires completo. Que não precisas de aprovação para respirares com liberdade. Que não precisas de ser escolhido para te validares. A solidão torna-se um espaço de reencontro. Um lugar onde a alma descansa das máscaras, onde podes olhar para o teu rosto sem filtros. E a partir dessa solidão escolhida, começas a construir vínculos diferentes. Relações onde não tens de fingir, onde não precisas de agradar. Onde podes dizer o que sentes sem medo de ser castigado. Onde o amor não se pede, partilha-se. Onde a presença do outro não é uma muleta, mas uma escolha mútua. Jung falava da conjunção dos opostos, de como a alma busca integrar as suas polaridades, e as relações são um dos cenários onde essa integração ocorre. Mas só se estiveres disposto a ver o outro como outro, não como uma extensão da tua necessidade. Quando fazes isso, deixas de manipular, deixas de controlar, deixas de buscar garantias e simplesmente estás presente, consciente, íntegro. Amar a partir do teu eu é um ato de coragem, porque implica mostrar este tal como és, sem te assegurares de que serás recebido. É dizer: isto sou, isto sinto, isto desejo. Sabendo que o outro pode se afastar, mas também sabendo que, se te rejeitar, não te destrói. Porque o teu núcleo não depende do seu sim, nem se desmorona com o seu não. Esta forma de amar não nasce do ego. Nasce da alma. E por isso, não se trata de ganhar ou perder. Trata-se de partilhar. Trata-se de se olharem e dizerem: eu me reconheço em ti, mas não me perco em ti. Porque quando o amor te faz perder, não é amor. É fome, é trauma, é necessidade mal gerida. E tu mereces algo mais elevado, algo mais consciente, algo mais limpo. A rejeição, quando vivida a partir do ego, dói como morte. Mas quando vivida a partir da alma, dói como renascimento. Porque te mostra o que já não podes continuar a carregar. Revela-te onde continuas a buscar fora o que já está em ti. E se escutares essa mensagem, o amor deixará de ser uma urgência. Será uma extensão da tua completude. E então atrairás pessoas que não te amem por como as fazes sentir, mas por quem és. Pessoas que não precisem que atues para te quererem. Pessoas que não te usem como bálsamo, mas que caminhem contigo. Sem exigências, sem máscaras, sem jogos. Relações onde ambos se escolhem, não por necessidade, mas por liberdade. Este tipo de amor só é possível quando deixas de buscar no outro o que aprendeste a te dar. Quando já não esperas que te validem, porque tu já te reconheceste. Quando já não temes o abandono, porque tu já não te deixas. Quando já não precisas que te compreendam totalmente, porque tu já aprendeste a sustentar as tuas contradições. E sim, às vezes o caminho para esse amor implica ficar só. Implica sair de relações onde te perdeste. Implica pôr limites que doem, mas nesse dor a alma cresce. Nesse vazio algo novo nasce, porque a relação mais importante sempre será contigo. E todas as demais só poderão chegar até onde tu te permitiste habitar-te. Jung dizia que não retenhas quem se afasta de ti, porque assim não chegará aquele que deseja se aproximar. Reter é medo. Soltar é confiança. Quando confias em ti, a rejeição já não é uma ameaça, é uma limpeza, é um sinal, é uma correção de rumo.
Assim, da próxima vez que te sentires rejeitado, pergunta-te: quero realmente esta pessoa ou quero o que ela representa? Estou realmente amando ou estou repetindo um guião? Estou realmente escolhendo a partir da alma ou estou reagindo a partir da ferida? As respostas nem sempre são confortáveis, mas são necessárias. Porque amar a partir da consciência não garante que não doa, mas garante que não te percas, e esse é o maior presente que podes te dar. Uma vida onde o amor não seja uma corrente, mas um espelho limpo, onde tu possas te ver tal como és, e o outro também. Romper com o autoabandono não é um ato único, é uma sucessão de decisões silenciosas que fazem a diferença entre uma vida vivida a partir da ferida ou a partir da verdade. Cada vez que priorizas a opinião de outro acima da tua intuição, estás te deixando. Cada vez que calas o teu desconforto para conservar uma conexão superficial, estás te deixando. Cada vez que permaneces num lugar que te prejudica por medo de ficar só, estás afirmando inconscientemente que a tua presença não basta. A raiz do autoabandono é o esquecimento do eu. Esse centro interno, esse princípio organizador da psique que, segundo Jung, representa a totalidade do que somos e podemos vir a ser. Quando esse centro não é escutado, o ego torna-se escravo do exterior. Já não ages pelo que sentes, mas pelo que temes perder. Já não escolhes com clareza, mas com ansiedade. E nessa deriva, a tua vida transforma-se num esforço desesperado por conservar o que, no fundo, sabes que não precisas. O padrão do autoabandono é invisível no início. Disfarça-se de bondade, de entrega, de compromisso. Mas a alma o deteta. Porque, embora aplaudam a tua generosidade, há uma tristeza muda no teu peito que não se apaga. Essa tristeza é o sinal. Não estás feliz porque não estás em ti. Estás nos outros. Estás no seu julgamento, no seu desejo, na sua mirada. E esse exílio dói mais que qualquer rejeição. Jung ensinou que a verdadeira espiritualidade não é elevar-se, mas integrar-se. Não é escapar da dor, mas transformá-la. E o autoabandono só se cura quando decides voltar. Não há uma versão ideal de ti, mas ao que és hoje. Vulnerável, mutável, ferido talvez, mas real. Voltar a ti é o início de toda relação autêntica. Porque ninguém pode te encontrar se tu mesmo não estás em casa. Quando deixas de te abandonar, começas a escolher a partir de outro lugar. Já não buscas vínculos que te salvem, mas que te reflitam. Já não aceitas migalhas afetivas, porque sabes que a fome de amor só pode ser saciada a partir de dentro. Já não negocias a tua intuição, porque aprendeste a honrá-la como guia sagrada. Já não te justificas perante quem não te vê, porque compreendeste que não estás aqui para ser compreendido por todos, mas para ser fiel ao teu caminho. Nesse ponto, muitas pessoas se afastarão. Não porque sejas egoísta, mas porque mudaste a frequência da tua existência. A alma, quando se acende, afasta tudo o que não ressoa com a sua verdade. E embora no início isso doa, logo entenderás que essa perda era um ganho disfarçado. Perdeste companhia, mas ganhaste integridade, e isso não tem preço. Abandonar-te foi um ato aprendido. Talvez o tenhas feito para sobreviver, para que te quisessem, para não incomodar, para não perder o amor que na tua infância parecia tão frágil. Mas agora sabes que o amor real não exige que te traías, que quem te pede que te mutiles para ficar já se foi, embora continue ao teu lado. E por isso, é momento de tomar uma decisão sagrada: regressar a ti. Esse regresso não é imediato, é progressivo. Começa com pequenos limites, com silêncios que respeitas, com intuições que escutas, com palavras que não reprimes, com verdades que não adias, com necessidades que não minimizas. Cada um desses atos é uma vela acesa no templo da tua alma. Uma forma de dizer: já não me vou abandonar. A espiritualidade junguiana não separa o humano do divino. Pelo contrário, une-os. A alma, dizia Jung, expressa-se através do símbolo, do sonho, do conflito. E se aprenderes a ler essas linguagens,
perceberás que a tua vida tem sido uma constante conversa entre o que finges e o que és, entre o personagem e o eu, entre a sombra e a luz. Romper com o autoabandono implica aceitar a solidão inicial da mudança. Não porque ninguém te ame, mas porque muitos amavam a tua versão complacente. E quando deixas de desempenhar esse papel, alguns se incomodam. Mas tu não vieste a este mundo para interpretar um personagem. Vieste para encarnar uma alma. E isso implica dizer não mesmo quando tremes. Implica fechar ciclos sem permissão. Implica soltar o que se sustenta apenas com o teu desgaste. Cada vez que te escolhes, o inconsciente se reorganiza. Cada vez que priorizas a tua verdade, a alma te recompensa com paz. Cada vez que não voltas a mendigar amor, recuperas uma parte de ti que havias entregado como oferenda a um altar vazio. Essa é a TOCI alquimia emocional. Transformar a rejeição em pertença interna. Fazer da perda uma construção. Fazer do não me escolhem um eu me escolho. Muitos falam do amor próprio como uma moda, como uma frase bonita, mas tu sabes que vai além. Que te amares não é te dares prazeres, mas te dares respeito. Que te cuidares não é só descansar, mas deixar de rogar. Que estar contigo não é só isolar-te, mas falar contigo com dignidade. A autoeleição é um voto interior. Um pacto silencioso que diz: embora o mundo me negue, eu não me negarei mais. E sim, haverá dias em que essa decisão vacile, porque as antigas rotas mentais continuam ativas, porque o medo ainda está lá, latente. Mas tu não és o teu medo. Tu és quem o observa, quem o nomeia, quem o sustenta até que se dissolva. E cada vez que não reages a partir da ferida, estás quebrando uma corrente, estás libertando gerações de dor inconsciente. Jung falava do inconsciente coletivo, desse reservatório simbólico onde se alojam os arquétipos, os medos, os mitos de toda a humanidade. E tu fazes parte dessa corrente. O teu medo da rejeição não é só teu. É ancestral, é biológico, mas também é superável. Podes olhar esse medo, nomeá-lo, abraçá-lo e escolher diferente. Podes escrever uma nova história. A alma, quando é honrada, começa a revelar-te novas formas de amar, de escolher, de viver. Já não a partir da urgência, mas da consciência. Já não a partir da dependência, mas da comunhão. Já não a partir do vazio, mas da abundância interna. Essa forma de existir não se ensina, recorda-se, porque está em ti, só que foi coberta por anos de autoabandono. Agora tu escolhes ficar. Com a tua emoção, com a tua intuição, com a tua necessidade, com o teu desconforto, com a tua luz, com a tua sombra, com a tua totalidade. E isso transforma tudo. Porque já não estás no mundo buscando te salvar. Estás habitando o mundo com presença, com direção, com raiz. O autoabandono termina quando compreendes que tu és a fonte, que não precisas provar nada, nem explicar nada, nem convencer ninguém, que a tua existência em si mesma é sagrada e que cada ato de fidelidade para contigo é um ato de reverência à vida. Jung dizia que o que não se torna consciente converte-se em destino. Mas agora tu estás escolhendo outro destino. Um que não se baseia em seres escolhido, mas em te escolheres. Um que não se baseia em seres visto, mas em te veres. Um que não se baseia em mendigar, mas em criar. Estás escrevendo uma nova história, onde a rejeição não define, onde o amor não submete, onde o silêncio não assusta, onde tu és lar. Porque quando deixas de te abandonar, tudo muda. E a partir desse novo lugar, tudo voa, o que chegar já não será necessidade. Será escolha, será expansão, será amor limpo. A alma não sana com argumentos, sana com presença. Sana quando deixas de exigir-lhe razões para sentir o que sente. Sana quando, em vez de corrigi-la, simplesmente a acompanhas. Há dores que não têm explicação e, ainda assim, precisam de espaço, precisam de ar, precisam de ser sustentadas sem julgamento, como se sustenta uma criança que chora sem saber porquê. Não há ato mais revolucionário que ficar contigo quando menos te entendes, quando o único que queres é desaparecer,
quando a ansiedade te arranha por dentro e não sabes como explicá-la. Aí está aí, exatamente aí. Ficar, respirar, abraçar-te e dizer: mesmo assim, não me deixarei. O mundo te ensinou a exigir de ti, a render, a mostrar-te forte, mas nunca te ensinou a consolar-te, a dizer-te palavras doces quando falhas, a ficar contigo quando não tens nada a oferecer. E por isso, muitos correm. Correm para qualquer coisa que os distraia de si mesmos. Mas a alma não quer que fujas. Quer que escutes. Aceitar as tuas emoções não é o mesmo que te renderes a elas. É reconhecer a sua existência sem as transformar na tua identidade. Podes sentir medo sem ser covarde. Podes sentir tristeza sem ser fraco. Podes sentir raiva sem ser cruel. As emoções não te definem, apenas te atravessam, como o vento que sopra forte, mas não arrasta a árvore que tem raiz. A raiz é a tua presença interna. É essa parte de ti que permanece quando tudo muda. Essa parte que esteve contigo desde o início e que nunca te julgou. O eu, como dizia Jung, é a totalidade do teu ser. Não só o que mostras, também o que escondes, também o que temes, também o que ainda não compreendes. Quando te reconheces a partir daí, já não precisas de aprovação externa para te validares. Já não negocias os teus limites por companhia. Já não te vestes do que não és para que te aceitem. Porque te aceitaste primeiro tu. Porque recordaste que ser tu não é um defeito, é a tua única tarefa. Há feridas que só sanam quando são nomeadas. Não porque o nome cure tudo, mas porque a linguagem liberta. Porque quando dizes "me dói", a alma deixa de gritar em silêncio. E nessa honestidade começa a irreparação, não instantânea, mas profunda. Muitos temem enfrentar-se a si mesmos porque acreditam que o que encontrarão será a escuridão. Mas a sombra, como dizia Jung, não é maldade. É apenas aquilo que ainda não iluminaste. E quando te atreves a olhar para o que ocultaste, descobres que mesmo aí há beleza, mesmo aí há verdade, mesmo aí há alma. Não é só o que conquistaste, também és o que choraste, o que perdeste, o que perdoaste, o que ainda não compreendes, mas continuas a abraçar. E nessa amplitude, nessa complexidade, está a tua dignidade. Não como mérito, mas como essência. Aceitar a ferida não a perpetua. Liberta. Porque enquanto lutares contra ela, ela continuará a mandar a partir do inconsciente. Mas quando a olhas, quando a nomeias, quando a honras sem a transformar em desculpa, algo se dissolve, algo se transforma, algo se ordena. Ninguém pode viver o teu processo por ti. Ninguém pode te ensinar como curar exatamente, porque a tua alma tem um ritmo único, uma linguagem única, um mapa que só tu podes percorrer. Mas podes caminhar acompanhado, não para que te resgatem, mas para que te lembrem que não estás só. A alma nutre-se de coerência, não de perfeição. Cada vez que fazes algo alinhado com a tua verdade interna, mesmo que seja pequeno, estás curando. Embora a tua voz trema, embora duvides, embora não tenhas clareza, a coerência não exige certeza, apenas sinceridade. Muitas vezes pensamos que precisamos de respostas para curar, mas às vezes o que mais precisamos é de permissão. Permissão para sentir, permissão para descansar, permissão para não ter todas as respostas, porque a alma não se repara com controle, repara-se com verdade. Há uma ternura que só tu podes te dar, uma forma de te olhares que ninguém mais pode replicar. E quando começas a te tratar com essa ternura, mesmo os dias mais escuros têm um alívio, porque já não estás esperando que outro te devolva o teu valor. Já o levas contigo. Aceitar não é resignar-se, é ver as coisas como são sem deixar de aspirar a algo melhor. É dizer: isto aconteceu, isto me dói, mas mesmo assim mereço amor, mereço paz, mereço plenitude. Não porque tenhas feito algo para o ganhar, mas porque és humano, e isso basta. Muitas vezes, o que mais dói
não é o que nos aconteceu, mas como nos julgamos pelo que sentimos. Como se sentir dor fosse uma traição à fortaleza. Como se precisar fosse uma vergonha. Mas a vulnerabilidade não te tira a dignidade. Revela-a. Quando começas a te aceitar, muda a tua forma de olhar o mundo. Já não vês ameaças em cada gesto. Já não precisas de ler nas entrelinhas o tempo todo, porque o teu olhar deixou de ser um scanner de aprovação. Agora é um reflexo da tua paz. Isso não significa que deixes de te doer, mas significa que a dor já não te arrasta, já não dita o teu valor, já não te convence de que estás quebrado sem remédio. Porque no meio da dor, há um sim profundo que agora sabes te dar, e esse sim é remédio. Cada vez que te escolhes, desativas um antigo padrão. Cada vez que te escutas, curas uma antiga traição. Cada vez que decides não te abandonar, constróis uma nova forma de estar no mundo. Mais digna, mais presente, mais tua. A tua história não é uma desculpa, é um contexto. É o solo onde cresceste, as raízes que te sustentam. Mas não é o teu teto, não é a tua condenação. Podes honrar a tua história sem ficares prisioneiro dela. Podes dizer, isto vivi, mas não é tudo o que sou. Há palavras que ninguém te disse, mas que tu podes começar a te dizer. Palavras como, eu estou aqui, eu me sustento, eu não me deixo. Não soam grandiosas, mas são bálsamo, são estrutura, são uma forma de dizer, eu me importo. A tua criança interior não busca explicações, busca companhia. Busca que a tomes pela mão e lhe digas, já não estás só, porque durante muito tempo esteve. Porque durante muito tempo a calaste para encaixar. Mas agora já não precisas de encaixar. Precisas de te habitar. Amar a tua sombra não significa justificar os teus atos destrutivos. Significa compreender a sua origem. E ao compreendê-la, desativá-la. Porque a compreensão é o primeiro passo para a transformação. Ninguém muda o que não entende. Podes estar em processo e merecer amor. Podes estar confuso e ainda assim ser digno. Podes estar crescendo e ainda assim merecer cuidado. Não tens de chegar a nenhuma versão final de ti para seres suficiente. A tua existência já é valiosa. A tua respiração já é sagrada. A autoaceitação não é o fim do caminho. É o início. É o solo firme sobre o qual podes construir tudo o mais. Sem ela, tudo vacila. Com ela, mesmo as tempestades parecem menos ameaçadoras. Porque já não estás ao relento, estás em ti. E estar em ti é estar em casa, mesmo que fora tudo mude. Mesmo que os outros não te compreendam. Mesmo que às vezes sintas medo. Porque sabes que, aconteça o que acontecer, não te vais abandonar. E essa certeza é o novo centro da tua vida. A espiritualidade nem sempre parece luz. Às vezes parece luto, como noite escura, como silêncio. Mas mesmo aí, algo está nascendo. Algo se está ordenando. Algo está recordando a sua direção. Não o apresses, não o negues, apenas fica. Tudo o que calaste ainda está aí, esperando ser olhado com compaixão. Não para se vingar, não para te afundar, mas para se libertar. E ao se libertar, libertar-te. A alma sabe, sempre soube. Só que agora tu também estás começando a lembrar. Às vezes, a alma não busca respostas. Busca descanso. Um lugar onde não tenha de se justificar. Onde não se lhe exija estar bem o tempo todo. Onde possa chorar sem medo de ser incompreendida. Porque mesmo o espírito mais forte precisa de uma pausa. Mesmo a consciência mais desperta precisa de uma trégua. Não é fraqueza dizer, hoje não posso mais. É honestidade, é humanidade. É essa parte de ti que se atreve a soltar a armadura sem medo de ficar exposta. Porque aprendeste que não precisas de estar em guerra contigo mesmo para merecer paz. Aceitar os teus limites é uma forma de te amares. Reconhecer que não és infinito, que também precisas de cuidados, que a tua energia se esgota e o teu coração se cansa,
É um ato de humildade profunda. Não vieste a esta vida para provar nada. Vieste para a habitar. E quando te dás permissão de ser real, algo muda. O corpo respira diferente. A alma se serena. A mente deixa de lutar com o que é. Porque já não estás tentando alcançar uma imagem inatingível de ti. Estás regressando à casa. Há uma casa dentro de ti que esteve vazia por anos. Uma casa onde as tuas emoções podem andar descalças. Onde a tua voz interior pode falar sem censura. Onde a tua presença não precisa de ornamentos. Essa casa é a alma e está esperando que voltes. Voltar a ti é voltar à tua verdade. Essa verdade que não se negocia mesmo que incomode, que não se disfarça mesmo que doa, que não se vende mesmo que ninguém a aplauda. A verdade da alma não busca agradar, busca libertar. E é a partir dessa verdade que nasce o amor que não dói, o amor que não exige, o amor que não manipula. Porque já não nasce do vazio, mas da plenitude. Porque já não é uma busca desesperada, mas uma expressão natural. Ninguém pode te dar o que tu não te dás. Ninguém pode te amar de forma mais profunda que tu mesmo. Porque mesmo o amor mais puro do outro será limitado se não encontrar em ti um eco. E esse eco só se constrói quando te escolhes a cada dia. A alma não cresce na autoexigência. Cresce na aceitação radical. Cresce quando deixas de lutar com o que sentes. Quando deixas de te castigar pelas tuas quedas. Quando entendes que cada erro também te ensinou algo de ti. E nessa aceitação há um novo começo. Não espetacular, não cheio de fogos de artifício, mas silencioso, íntimo. Como uma semente que germina sob a terra antes de mostrar o seu broto. Como um sussurro que diz: já não há mais máscaras. A máscara mais pesada é a que colocas para que te amem. Esse sorriso forçado. Esse estou bem forçado. Essa entrega que te esvazia. Mas quando a soltas, a vida devolve-te o rosto. E tu o reconheces. E te comoves. Porque por fim te vês. Ver-te sem julgamento é o primeiro ato de compaixão. Olhar-te com a mesma ternura com que abraçarias uma criança ferida. E dizer-te: eu sei o que carregaste. Eu sei o que silenciaste. E mesmo assim, aqui estou. Não te soltarei. Porque isso é o que a alma sempre quis ouvir. Não promessas. Não explicações. Apenas presença. Apenas compromisso. Apenas esse aqui estou que não foge quando chega a dor. Que não desaparece quando há confusão. Há uma sabedoria na alma que não se aprende em livros. Recorda-se, intui-se. É essa certeza que sentes quando deixas de te trair. Quando escolhes o que te acalma, mesmo que não o compreendam. Quando decides te respeitar, mesmo que isso implique desapontar outros. E nesse respeito, há uma cura profunda. Porque deixas de priorizar a imagem que dás e começas a cuidar do vínculo que tens contigo. Porque compreendes que não vieste para ser perfeito, mas para ser verdadeiro. A perfeição é um conceito que escraviza. A autenticidade, por outro lado, liberta. Porque não exige que alcances nenhuma meta. Apenas que não te abandones no caminho. Apenas que sejas fiel ao que sentes, mesmo que isso mude amanhã. Mudar não é trair-te, é evoluir. É permitir-te ser mais do que pensavas que eras. É soltar antigas versões de ti que te protegeram, mas que já não te representam. E agradecer-lhes, antes de as despedires. Essa despedida nem sempre é fácil. Às vezes, dói mais soltar uma identidade que um amor. Porque essa identidade te fez sobreviver. Mas não estás aqui para sobreviver eternamente. Estás aqui para viver. Para respirar a partir do real. Respirar a partir do real é dizer sim ao que é, sem necessidade de entender tudo. É sentir-te quebrado e ainda assim sair para caminhar. É não saber o que virá, mas não te traíres no presente. É confiar na tua raiz, mesmo quando o céu está nublado. A confiança não se constrói a partir da lógica. Constrói-se a partir da repetição. Cada vez que não te abandonas, embora pudesses. Cada vez que te escolhes, embora ninguém o veja. Cada vez que ficas contigo, embora estejas perdido. Porque a alma não precisa que tenha sempre direção. Só precisa saber que não a voltarás a deixar só.
que não a voltarás a calar para agradar, que não a voltarás a ignorar para pertencer. E a partir daí nascerão vínculos diferentes. Pessoas que não queiram te mudar, que não temam a tua profundidade, que não fujam da tua intensidade, porque tu já não te envergonhas da tua verdade, porque já não mendigas, apenas partilhas. Partilhas a tua luz, mas também as tuas fendas, a tua sabedoria, mas também as tuas dúvidas. E nesse intercâmbio há um amor que não pesa, um amor que não exige disfarces, um amor que vê e se deixa ver. A alma não busca multidões, busca encontros reais. Um só pode ser suficiente se for verdadeiro, se te olhar e não quiser te corrigir, se te escutar e não quiser te salvar, se te sustentar sem necessidade de te moldar. E tu podes ser esse primeiro encontro, essa primeira mirada que não julga, esse primeiro abraço que não fere, esse primeiro silêncio que não é castigo, mas companhia. Tu podes ser lar antes de o encontrares em outro. Ser o teu lar é curar, não a partir do controle, mas a partir do permissão, a partir da ternura, a partir da paciência, a partir da consciência de que já não precisas de fazer mais para valer. Já vales, já és. Jung dizia que a alma se move para a individuação, para a totalidade. E essa totalidade inclui a tua sombra, a tua dor, as tuas contradições. Não estás aqui para ser luz constante, mas para integrar tudo o que é sem medo. Quando o integras, deixas de atuar e começas a habitar, deixas de forçar e começas a fluir, deixas de te comparar e começas a te reconhecer. Porque por fim recordaste que não há ninguém como tu e que isso não é um problema, é um milagre.